Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com um especialista em testes de inglês. Para começar, ele vai falar do PTE. Vini, peraí, eu já não estou entendendo mais nada, cara. O que que é o PTE? Eu, quando vim para cá, fiz o IELTS. Pois é, Thiago, a gente vem falando da importância do inglês e o inglês ele é medido por alguns testes, né? Você falou do IELTS, como uma alternativa você tem o PTE e para isso a gente trouxe o Gustavo Ferraz, que é especialista no assunto. Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco. Muitíssimo obrigado, o prazer é todo meu. Espero poder superar a expectativa de vocês aí hoje e responder todas as perguntas. Então começa respondendo essa, ô Gustavo. O que que é o PTE, meu? O PT é uma prova de proficiência de inglês e é uma prova que ela é feita 100% no computador. Então você senta na frente da cadeira e fica lá 2 horas respondendo as perguntas da prova. E diferentemente de uma prova como o IELTS que você acabou de citar, o PT tem zero interação humana. Então, inclusive, no momento em que ele é corrigido por um código no computador. Então é Olha, importante, desde o início, já saber o que é que a prova espera de você, né, para você poder terminar. E o PTE, ele é aceito para fins imigratórios. Ele é muito famoso aqui na Austrália e Nova Zelândia porque é a prova que ela é mais feita pela galera aqui. Então, todas as nacionalidades, todo mundo sempre vai para o PTE porque ela tem a fama de ser, apesar de eu discordo um pouco disso por experiência, né? Mas ela tem a fama de ser uma prova mais fácil. olha aí. Mas Mas, peraí, Gustavo, fala, Vini. então, isso é interessante, né? Essa fama de ser uma prova mais fácil, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. A impressão que fica é que você consegue, por meio de uma preparação para o exame, ter um resultado melhor no PT do que no IELTS, por exemplo. Isso é verdade, Gustavo? Olha, eu acredito, desculpa, eu acredito que o PT ele é uma prova mais fácil porque você consegue se preparar, né, de uma forma muito mais objetiva, porque tem menos questões de cunho aberto, assim, que você tem que falar da sua cabeça, né? Se a gente for comparar com o IELTS, que é a segunda prova mais famosa, é dado um tema que você tem que falar ou discorrer sobre, e aquilo demanda com que você demonstre a sua habilidade de provar proficiência ou um inglês superior, se esse for o seu objetivo, obviamente. No PTE, você consegue se preparar para isso de uma forma muito mais objetiva, porque para mim ele parece um jogo, Uhum. né? Então, as tarefas do PTE que você tem que fazer no speaking, no writing, você consegue se assim memorizar estruturas prontas para utilizá-las nas suas respostas. Então, Uhum. isso faz com que, na minha opinião, o cara que está um pouco menos exposto à língua, ele consiga se preparar mais rápido para talvez provar que ele tem um nível, às vezes até acima do que ele realmente tem, entendeu? Mas óbvio que a gente provavelmente deve falar sobre isso aqui hoje também, tem um limite do Uhum. que você consegue fazer, dependendo do seu nível de inglês. Que eu acho que um dos fatores principais ali que vão te desafiar numa prova como essa é o nervosismo, né? Você chegar ali, você tá com toda aquela expectativa e de repente você chega na prova e aí tem que performar. Sim, sim. E o PTE, você falou disso, de nervosismo, tem um fator muito curioso, que você vai fazer a prova num dos centros licenciados pela Pearson, que é a instituição que aplica a prova, ela que criou, né, a Pearson. O PT significa Pearson Test of English. Olha aí. E é a Pearson, isso. E num desses centros, grande parte deles tem 8, às vezes 10, 12 lugares. Então são 8 baias, tem uma do lado da outra, e todo mundo começa a fazer a prova ao mesmo tempo, todo mundo começa a falar, inclusive, ao mesmo tempo. É. Então, a sala, às vezes, vira um mercado de peixe ali. A pessoa tem que se preparar para isso também, né? Além de todo o resto da prova. E esses testes, né, eles são utilizados para diversas funções, né? E pode ser que você precise fazer, inclusive, mais de uma vez esse teste, né? Eu, por exemplo, precisei fazer esse mesmo teste, né? Na verdade, eu fiz o IELTS, em algumas vezes, mas eu fiz para entrar na universidade, depois eu fiz para solicitar o meu visto de residência permanente e depois eu precisei refazer o teste para obter o meu registro como agente de imigração.
Sim, Então, é uma coisa bem comum na vida de um estudante internacional e de um imigrante. E tem uma importância gigante, né? E você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, Gustavo. É importante se preparar para o teste. Isso vai fazer com que você saia, talvez, da nota A para a nota B, mas não tem milagre também, né? Você também tem que continuar investindo na melhoria do seu inglês como um todo, né? O cara que não sabe falar inglês não vai conseguir tirar, sei lá, 65 no PT. sim, sim. Eu acho que eu sou um exemplo muito claro dessa evolução, né? Porque quando eu cheguei na Austrália, inclusive eu vim pela Australia Center para aqui para Perth, foi a Boa, agência que me Gustavo, trouxe. aí, ó. Ah, já começou E bem. Começou sim, bem, ó. sim, Eu e o Thiago também viemos com a Australia Center. É. boa. Na época era o João Negro, o agente de imigração, o agente de estudos que me atendeu. Que legal. E, desculpa, qual Grande foi a amigo. pergunta? Já participou do podcast também, o João. Qual foi a pergunta? Me enrolei aqui. Qual foi a pergunta? Não, não, a gente estava falando da importância, né? Que não tem muito milagre, Ah, né? sim, 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 O cara, ele pode se preparar, ele vai melhorar a nota dele, mas não tem um cara sim, como que não sabe inglês sim. tirar uma nota para ingressar numa universidade, né? O cara tem que É melhorar o muito inglês como um difícil. todo, né? Mas tem alguns lados dessa história, né? Como eu estava falando, e eu acabei me enrolando aqui, eu sou um exemplo claro, porque quando eu vim, eu não tinha um nível de inglês suficiente para trabalhar, para fazer tudo que tem que fazer aqui sozinho, né? Desde a hora que eu cheguei aqui até a hora que a gente foi alugar a casa, passar por todo aquele processo, era minha esposa que tocava tudo. Eu estava só no cantinho lá. Não entendia mesmo, meu inglês era inglês de videogame. Eu sempre falo, é inglês de videogame. Que quem joga videogame, tá exposto à língua um pouco mais, sempre vai ter um pouco mais de facilidade, né? E aí, fiz 7 meses de inglês, comecei a trabalhar, né? Na jornada, eu tive a sorte de sempre trabalhar com pessoas que eram pacientes. Eu sempre fui um cara muito curioso também. Se eu não entendesse alguma coisa, eu perguntava, por que que você falou desse jeito? Tem outro jeito que eu posso falar para passar a mesma ideia? Eu sempre fui esse cara, curioso, dentro da cozinha, né? Porque aqui eu virei chefe de cozinha. É. E ali Que é um no caminho bem calor, comum também, né? Para a conquista do visto e tal. sim, sim. É um dos caminhos mais comuns para cá. Porque, como a lista, né? E vocês podem falar muito melhor do que eu a respeito disso, a lista das profissões demandadas pela Austrália é uma lista que ela é muito dinâmica. Se você vai para aquelas profissões, aquelas carreiras de trade, né, que você quer a galera que faz curso técnico, e essas carreiras são carreiras que o australiano em si não está com muita vontade em fazer, né? A chance de você correr riscos aqui é menor, na realidade. Você corre um risco menor. Você está fazendo um curso lá e de repente sair da lista, né? Uhum. Então, chefe de cozinha, carpintaria. Que mais, Vini? É bem procurado. Ah, mecânica automotiva, né? Tem algumas opções. É que a gente tem Sim, uma linha aqui na Australian Center que ela é um pouco diferente. A gente tenta incentivar que as pessoas realmente pensem primeiro no que elas são boas, nos seus objetivos de carreira e tenta fazer um planejamento migratório em cima dessa vocação, né? sim, sim, É óbvio que se a pessoa tiver vocação para ser um bom chefe de cozinha, né? Gastronomia com certeza é uma opção boa, sempre tem muito trabalho. É, poxa, dificilmente, com a carência de chefes que tem aqui na Austrália, essa profissão saia da lista, né? Porque a gente fala que tem várias listas, mas sim, sai dessa lista de ocupações com maior demanda. E foi o caminho que você utilizou para obter o seu visto? sim, 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 Ah, foi. Foi legal. através do. Eu fiz todo o caminho, né? Eu fiz os 2 anos de curso de commercial cookery, e aí eu trabalhei as horas que precisava trabalhar para fazer o reconhecimento da profissão, reconheci a profissão, passei no teste de inglês, e aí eu fiz a expressão de interesse, fui chamado e apliquei o visto. O teste que você fez foi o PTE? Foi o PT? Foi o PT. E foi Olha. daí que surgiu isso daqui, hoje. É, porque Porque, daí você passou de chefe de cozinha para tutor de PTE, é isso? foi basicamente isso. Sim, sim. Mas antes Caramba, de mas falar sobre isso, eu vou responder a fala. outra pergunta do Vini, que ele falou sobre questão de nível de inglês. E eu acho que essa é uma questão que é muito importante, né? Porque eu sinto que às vezes
vende-se um sonho para a galera de que é só estudar para fazer a prova e memorizar os templates, ir lá e dar show. Mas não é muito bem assim, né? O PT é a prova que te permite essa preparação com antecedência? Sim, mas você vai precisar se esforçar da mesma forma, né? Se você não tiver um nível de conhecimento, pelo menos básico, da língua, das estruturas gramaticais, de vocabulário, você dificilmente vai conseguir ter massa crítica suficiente para responder as questões que precisam ser respondidas, né? Muito Eu difícil penso mesmo. que são duas competências, não diria diferentes, mas acho que andam paralelamente, né? Então, é a preparação pro teste, né? Memorizando os templates, sabendo o que te espera, né? Conhecendo a prova mais a fundo e estando um pouco mais tranquilo no dia da prova, mas ao mesmo tempo você tem que melhorar o seu inglês de forma mais genérica também, né? Então, melhorar Sim, o seu vocabulário, né, saber estruturar as frases corretamente, sim, toda a sim, gramática do idioma. Então, eu acho que essas duas coisas precisam andar em paralelo, né? E as duas são importantes. sim. A melhora do inglês é uma melhora contínua, que vai estar com a gente o resto das nossas vidas, né? E a minha ideia antes de vir para a Austrália, porque o sonho sempre foi vir para a Austrália, aprender a falar inglês, né? Era que eu ia chegar aqui, 7 meses de inglês, eu já ia sair dando show. E não acontece. Eu tô aqui há 5 anos e meio e muitas vezes ainda me encontro em situações que eu não consigo me expressar da maneira com que eu gostaria, né? E eu sou um cara que estuda o dia inteiro, eu sempre tive muita facilidade. Então, essa visão de que pouco esforço paga, não. Eu não defendo essa ideia, não. Conhecimento de língua é um conhecimento que você vai adquirir todo santo dia. Você precisa ser curioso, precisa ir atrás, né, para estar sempre se expondo à língua, né? Eu acho que isso acelera o processo de aprendizagem também, quanto mais você se expor. Antes de vir, eu já troquei meu celular, já botei em inglês, meu computador já botei em inglês, já comecei a assistir tudo em inglês. Eu fiz isso quase um ano antes de vir para cá, Uhum. para já começar a imergir, né? Pelo menos tentar imergir um pouquinho na língua. E eu É acredito isso. que isso também tenha me ajudado bastante, tenha me ajudado bastante, né? E aí, quando eu fui fazer a prova, óbvio, eu me preparei bastante para fazer a prova, né? Precisava, porque a carreira de chefe é muito concorrida, então você precisa de uma nota maior. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, né? Uhum, Dos diferentes scores para o Skill Visa. Mas você uhum, precisa de uma nota maior, precisa da nota máxima na prova para conseguir me destacar lá entre todos os chefes que estavam com interesse em aplicar para um eventual convite. Então, eu uhum. estudei bastante, me preparei bastante para fazer a prova e também conhecer um pouco do robozinho que vai corrigir a prova, né? Entender o que ele espera de você, né? Como você deve se portar na hora que você está falando, como você deve falar, qual é o ritmo, como você deve escrever, né? Qual é o tipo de risco que você tem que assumir quando você está falando ou escrevendo. Então, ali eu percebi que eu realmente tinha muita facilidade para o negócio e foi até um insight que a minha esposa teve de eu começar a dar aulas particulares de PT, né? Na época eu estava trabalhando só na cozinha Uhum. e alguns dias na semana eu tinha livre. Ela falou: por que que você não começa a ajudar? Né? Você foi super bem na prova, as pessoas estão precisando de ajuda, todo mundo procura, né? Legal. Não, bacana. E E no ali, fundo, desculpa te interromper, o fica Gustavo, tranquilo, mas Thiago. eu acho que tem uma sinergia aí entre o chefe de cozinha e o tutor de PTI, porque no fundo, o que você está fornecendo para seus alunos são receitas, né? De como se dar bem na prova. Sim. Nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade. O que eu passo para eles é uma receita do bolo de como fazer, como se portar. Então, Thiago, o mais interessante é que o inglês é a melhor forma de você melhorar a sua pontuação no Skill Visa, tá? Então, você tem três bandas ali de notas e pontos que você consegue obter, tá? Então, no equivalente a 6 do IELTS em todas as notas, ou 50 no PT, você simplesmente cumpre com os requisitos mínimos.
Se você for para o próximo nível, você consegue 10 pontos, né? Aumentando sua pontuação também no teste. Ou se você melhorar a sua performance ainda mais no exame, você consegue até 20 pontos adicionais para o Skill Visa. Então, assim, não tem nenhuma outra maneira de você conseguir pontos tão rapidamente quanto melhorando o seu inglês, né? Não estou falando que melhorar o inglês é fácil, mas é uma coisa que às vezes a pessoa perde um pouco o foco e também, com isso, a oportunidade de ter melhores chances de ser chamado para um visto para profissionais qualificados. E qual que é a Impressionante. nota que as pessoas almejam, Gustavo, para ingressar numa universidade, por exemplo? Uhum. Então, tem diversos níveis de score que você tem que provar, depende muito do seu objetivo, né? O primeiro deles é inglês funcional. Para você provar inglês funcional, o mínimo é 30 em cada banda, né? Que é seria o equivalente a 4,5 no IELTS. Uhum, Aí depois desse, vem o 5, que é igual 36 no PT. Então, 5 no IELTS, 36 no PT. uhum. Para quem quer, às vezes, migrar como parceiro, sem pagar aquela taxa extra que precisa pagar, né, tem que provar inglês funcional. Daí a gente Ou para passa para o aplicar para o 6. Graduate Visa, às vezes você tem Isso. a nota ela é mais baixa também. A nota do Graduate Visa é o 6, equivalente ao 6 do IELTS, só que ela é overall. Você não precisa tirar acima de 6 em todas as bandas. A sua média de score precisa ser acima de 6. Uhum. Né? E também o 6 em todas as bandas é o mínimo para você provar competência para aplicar para um Skill Visa. Tá? Acima do 6 vem o 7, que é você provar proficiência. E o 7 do IELTS equivale a 65 em todas as bandas no PT. Né? Uhum. E o Superior English, inglês superior, que seria o 8 do IELTS, que te dá mais 20 pontos, seria o 79 em cima de todas as bandas. Então, a escala no 0 a 90 do PT fica lá. O mínimo é 30 para aquela primeira, depois 36, 50, 65 e 79. 50 é o mínimo que você precisa para o Skill Visa para aplicar, mas não tem ponto extra. Uhum. 65 te dá 10 pontos, 79 te dá 20 pontos a mais. Isso para Ó, fins imigratórios, né? Agora, para a universidade, para você começar a fazer um bachelor, por exemplo, algumas universidades pedem um bachelor é um curso de bacharelado, não é um curso de faculdade normal. Algumas uhum. universidades pedem 58, outras com os 50 você consegue aplicar. Olha Né? aí. Se for fazer um master, uma pós-graduação, um mestrado, às vezes pode chegar numa nota maior ali, 78, 76, se eu não me engano. Mas eu sei Dependendo que, da área, né? Então, dependendo se for da área, assim, isso. direito, na área de saúde, né? Sim, Normalmente você tem uma exigência ou para você se tornar professor, né? Às vezes você tem uma sim, exigência um pouco maior um pouco maior. nas notas dos testes, seja o IELTS ou o PT. Legal, acho que Sim, ficou sim. claro, não ficou, Tiagão? Opa, com certeza. O Gustavo, para resumir, cara, duas dicas valiosas aí para quem está assistindo a gente. Duas dicas valiosas. A primeira, começa o quanto antes, tá? Não espera chegar na época em que você precisa fazer a prova. Então, essa é a dica mais valiosa que eu posso dar. Começa o quanto antes, né? Se eu posso falar de PT, então o PT tem 20 tarefas, só que tem 4 tarefas que são muito mais importantes do que as outras. Então, seja curioso, vai atrás de saber quais são essas 4 tarefas, né? Eu sempre falo, são as 4. O read aloud, o repeat sentence, o write from dictation e o fill in the blanks do reading. Se você tirar ali 30, 40 minutos do seu dia, né, para estudar essas tarefas, tentar entender elas melhor, o processo, lá no final, vai ser muito mais fácil. Eu sei que é difícil a gente colocar uma coisa a mais na nossa rotina, mas garanto que vai valer a pena, né? E estudar, estudar. Inglês é um negócio que não pode sair do seu dia a dia, né? Tem muita gente que chega aqui por uma questão, às vezes, financeira, foca muito em trabalho e vai trabalhar com coisa que não usa o inglês.
Eu não julgo, eu super entendo, mas não pode deixar o inglês de lado. De alguma forma, essa pessoa vai ter que se expor à Uhum. língua, né? O tempo inteiro. Então, tem que sair falando, sair perguntando para as pessoas na rua, né? Eu sempre, eu nunca tive vergonha, né? Tô no supermercado, a pessoa fala uma coisa, não entendi, o que que você falou? Ah, por que que você falou desse jeito, né? Uhum. É. Eu nunca tive esse receio e me ajudou bastante, né? E as pessoas são muito abertas para isso, inclusive, tá? Muito abertas. E você sabe, Thiago, que essa dica que o Gustavo deu, ela é importantíssima. A gente aqui na C, né, às vezes se depara com casos em que as pessoas fizeram exatamente isso, focaram no trabalho, né, fizeram cursos de baixa qualidade, cursos técnicos muito baratos, e às vezes a pessoa está 6 anos na Austrália e não tem uma perspectiva, não melhorou o inglês, não tem um pathway para residência permanente caso ela queira ficar aqui, porque ela deixou de lado né, essa melhoria tão importante do idioma e Uhum. também não foi bem orientada, né, numa estratégia. Então, cara, eu não poderia concordar mais com o Gustavo. O cara é muito fera, meu. É isso aí. Tem que o inglês é talvez a coisa mais importante na vida de um imigrante. E essa preparação ela é fundamental. E não vai me assistir série e vídeo dublado, pelo amor de Deus, hein? Não pode. E o que que Às você vezes eu acha da chego na casa da legenda, cara? galera, tá com a novela na TV. Eu falo, meu, legal, você tá com saudade, mas vai ter que fazer a prova, pô. Vai assistir novela em português, né? E as legendas, o Gustavo, o que que você recomenda aí para os teus alunos? Estão assistindo vídeos não dublados, mas com legenda. Tá? Bom, eu acho que um bom começo é a legenda em inglês. Ela me acompanhou durante toda a minha trajetória. Eu assistia conteúdos em inglês, sim, mas a legendinha estava sempre ali. Eu Uhum. sempre. Aí, lendo a legenda como se estivesse lendo uma legenda dublada. Aí, de repente, para de prestar atenção na legenda, começa a prestar atenção no movimento de boca das pessoas falando, né? Tentar pegar as nuances de pronúncia. Ah, falou alguma coisa que eu não entendi? Olha na legenda. Sim. Ah, continuei não entendendo que é uma palavra que eu não conheço? Pausa o vídeo. O que que significa isso? Tum. Ah, entendi. É Volta e isso. continua. Porque é a única forma de você compreender o negócio. E você fazer toda essa jornada faz com que, no processo de aprendizagem, aquilo fique muito mais pro longo prazo. Porque Uhum. outra coisa que acontece, você vai lá, procura, olha e fala, ah, entendi. Tá. Mas se você não escreve em algum lugar, amanhã você vai ouvir e você vai esquecer. Que é Uhum. normal. A última pergunta para o Gustavo. Gustavo, o que que é o Australian Lifestyle para você? Australian Lifestyle. Cara, pra mim, Australian Lifestyle é você ter a chance de cuidar de você. Acordar cedo, dormir cedo, né? Poder trabalhar com o que você quiser, né? Às vezes até com o que surgir na sua frente e ter uma vida digna, né? Porque aqui todo mundo é bem pago, todo mundo consegue fazer o que quiser. Então, praia, né? Você mora do lado da praia, você tá do lado Aqui, por exemplo, eu moro a 15 minutos de uma região que tem vinícola. Tô um pouco mais longe, eu tô a 30 minutos da praia. Mas eu tô perto do campo, tô perto da praia, né? A vida aqui é uma vida mais laid back, é uma vida mais fácil, eu diria, né? Mas também, só por ela ser fácil, você não pode se conformar. Continuar correndo atrás do que quer ser, né? Acreditar em você, ir atrás dos seus sonhos e conquistar aquilo que você almeja. Para mim, a Austrália é livre por conta disso, por conta disso. Aqui você pode ser o que você quiser. Que legal. Nossa senhora, Rapaz, hein, Vini? Falou tudo, cara. Que hoje foi uma palavra aula, hein, completa. meu? Foi uma aula com o professor Gustavo. Foi um prazer, galera. Muitíssimo obrigado. Excelente. O meu caminho nas redes é arroba PTEWatt. WHAT, de o quê? What? PT What? Tanto Instagram, YouTube, Facebook, é, é esse caminho. Legal. Arroba PTEWatt.
E aí, me acompanhando lá, eu sempre dou dicas sobre a prova. E eu procuro ajudar todo mundo, tá? Essa é a minha missão. Legal. A gente está Legal. na Pô, mesma página, então, viu, Gustavo? A gente também está aqui para ajudar a galera que pensa em Né? morar na Austrália, ter uma experiência como a que a gente descreveu aqui, da melhor forma possível, né? E é um prazer muito grande para a equipe da Australian Center participar desse processo todo. Foi muito Pô, legal, hein, muito, Tiagão? muito pô, obrigado, demais, muito cara. obrigado. Valeu Fico mesmo, Gustavo. feliz. Que é isso, eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tenham, quem está assistindo, fique à vontade de entrar em contato. A gente vai sempre tentar ajudar na medida do possível. Valeu, Gustavo. É isso aí, então. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência aqui no Australian Lifestyle. E a gente se vê numa próxima, quem sabe com outro convidado do calibre do Gustavo, é ou não é, Vini? É isso aí, só fera. É isso, tá enchendo muito a minha bola, não mereço muito isso tudo não, pô. Muito obrigado, Valeu, pessoal. Muito obrigado rapaziada. mesmo. Valeu. Valeu, 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 Gustavo. Obrigado, Thiago. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.